com um podcast cheio de prana para vocês, o nosso Pod Prana, um projeto novo, trazendo sempre pessoas maravilhosas para a gente compartilhar experiências e aprender um pouco com as pessoas, para trazer para a vida cotidiana as coisas que muitas vezes ficam só na teoria, e daqui a gente vai batendo papo, fazendo possível as coisas que a gente aprende, né, na teoria e que às vezes não dá tempo para colocar em prática. Então eu estou aqui, vou ler, né, para ser bem fiel. Estou com a Cris, que é terapeuta holística, radiestesista, mestra em Reiki e consultora de Feng Shui. E a Nath, que é professora, é formada em psicologia, professora de yoga, em terapia multidimensional, terapeuta ágata e reikiana. Trabalha hoje como prof de yoga com crianças, adolescentes e adultos. Faz massagem ayurvédica, dá aula como personal de yoga terapia e mescla as técnicas de todas as formações. Então é isso. E o nosso tema é, afinal de contas, é fácil meditar? Confesso para vocês, fui escrevendo aqui o roteiro e fui me lembrando que quando eu conheci a prática de yoga lá em Curitiba ainda, no finalzinho, depois de tudo, depois do Yoga Nidra, quando a gente sentava, às vezes o professor ou a professora deixava um tempo para meditar e eu achava aquilo muito chato. Eu achava a pior parte da prática. E tanto é que hoje em dia, nas aulas que eu dou, eu falo que a gente fez tudo que a gente fez para meditar, para sentar e experienciar o silêncio. Você vê como, né? Porque às vezes a meditação dessa forma, como é conhecida, sentar e fechar os olhos, né? Tem muita resistência porque a mente ela não consegue. Talvez a gente encontre um outro caminho para chegar nisso tudo, né? E como é para vocês a meditação? Como que vocês experienciam? Como que vocês conseguiram eh, entrar nesse caminho da meditação? Vocês Bom, conseguem explicar? então assim, a meditação, na verdade, ela é uma, é, ela é mental, né? Então assim, você utiliza a tua mente para encontrar um foco num determinado assunto, e na verdade você mergulha nele. Mas que assunto é esse? É foco em quê, né? É foco no todo, em Ishvara, em Deus. Então, é você ter essa ideia de que quando você medita, você vai do encontro com essa consciência muito maior, né? Então, quando você pensa nisso, existem algumas técnicas, algumas maneiras de você fazer com que a mente, você encontre esse espaço interno, né? Onde exista esse todo. Então, a meditação para mim hoje é algo assim essencial, né? Porque através da meditação, eu consigo experienciar o que é o pensamento, o que é o sentimento, né? E perceber que não sou ele. Então, isso é uma ferramenta incrível, porque eu, a partir disso, consigo ter mais, assim, discriminação, inclusive de emoções, aonde em algum momento do dia a gente se pega com uma emoção mais elevada, né? Uma raiva, por exemplo, e você consegue perceber que você não é a raiva, né? Então existe um espaço, uma diferenciação entre o que é você, né? Porque a meditação é isso, né? É trazer qual é a essência, o que está por trás, né? Que meditador é esse? Que se eu não sou o que eu penso, porque eu consigo ver o meu pensamento, se eu não sou o que eu sinto, porque hora eu tô com raiva, hora eu tô triste, então isso quer dizer que eu não sou nem triste, nem raivosa, nem alegre, porque as emoções elas oscilam, então que sou, né? Quem é esse observador que olha para as emoções e consegue quem é esse ser, né? Então, é entrar em contato com essa consciência divina que ela é interna. E aí, o que que ela faz? Quando você consegue se separar das emoções, você consegue não reagir a elas, né? Sim, sim, Não se torna reativo. sim. Então, a meditação, nesse ponto, ela é muito importante e eu consegui entender os benefícios dela a partir dessa visão, quando consegui estabelecer na meditação esse dia a dia, né? No dia, esse não controle, mas essa visão das emoções e do que sou. Para mim, a meditação é um desafio. A gente se conheceu num grupo de meditação, né?
Eu sou uma pessoa pita, né? Então, eu aprendi, embora estando muitos anos já nessa caminhada, né? Nós nos conhecemos num grupo de meditação ali, que nós continuamos até hoje, mas a meditação, para mim, ela foi fundamental, ela deu caiu a ficha quando eu comecei a fazer o curso de professores, de instrutor de yoga. Porque aí você vai tendo mais, o aprendizado vai entrando e você vai tendo mais conhecimento para poder ver além daquele. Porque quando uma pessoa fala assim, ó, vamos meditar, não, a primeira coisa que a pessoa fala, não, eu não consigo. Você, assim, Não é para mim. não é para mim, eu não Porque consigo. realmente é um desafio. É um desafio. E eu também pensava, imagina que eu vou sentar e vou meditar, não vai funcionar, né? E a meditação caiu para mim na hora dos asanas. Porque se você não está ali em estado de presença, que é uma meditação interna, né? Porque para mim, no caso, né? Eu estando ali fazendo asana, não existia mais nada ao entorno a não ser eu e aquele movimento no tapetinho. E aquilo começou a gerar para mim um silêncio da mente, sabe? Porque eu tinha que estar em estado de presença. E a partir daquele momento, eu comecei a entender que eu poderia meditar, que eu poderia me esvaziar, e aquilo foi trazendo outros benefícios. Então, mesmo quando eu dava aula particular, assim, para pessoas e lá na Hélida, na escola, quando a gente ia fazer o Yoga Nidra, vamos sentar, e eu tentava induzir as pessoas a meditar, e as pessoas já começavam a ficar nervosas. Aí eu comecei a fazer o que foi para mim, fazendo asanas. Quando eu fazia toda aquela sequência de asana, eu falava, onde vocês estavam agora? O que vocês pensaram? Nada, porque se vocês pensassem, vocês não fariam. Então aí aquilo foi caindo desta forma para mim. E aquilo deixou de ser aquele monstro, que na verdade não era só na minha cabeça, para ser uma coisa benéfica. E aí, claro, aí tem aquela coisa do grupo, e aí foi indo. Mas no começo, para mim, durante muito tempo, era um desafio muito grande. Hoje já é um prazer, os benefícios são maravilhosos, né? É, né? É. E é interessante também a questão de que cada dia a gente está de um jeito, né? Cada dia a gente está de um jeito, às vezes, em algum momento da vida, mudam as técnicas que a gente se identifica. Tem isso também, né? Tem. Porque em algum momento, você está muito voltado para o pranayama, então você entra no estado meditativo muito através da respiração. Então é interessante que as pessoas saibam também que a gente não precisa encontrar, tipo, você fixa o olhar na chama da vela e fica ali, fica ali. Não, existem outras formas. Às vezes você faz uma corrida e você entra num estado meditativo por estar ali presente no corpo, na respiração. Então é isso, né? E daí vira um pouco de tabu, né? Como se a gente só pudesse entrar nesse estado mais de presença, tipo, sentadinha, com a perna cruzada, alinhando a coluna, né? E uma coisa que eu vejo que é muito mito e tabu também, essa história de que para meditar você não pode pensar em nada. Então isso dificulta as pessoas, porque elas chegam dizendo assim, para mim o yoga não dá porque eu sou muito agitado. Então, assim, não vou conseguir ficar parada Então, para cada pessoa também existe uma certa técnica, onde você leva a mente da pessoa para um estado mais... não é equilibrado da mente, né? Onde ela consegue observar os fluxos dos pensamentos, mas entender que, na verdade, ela não é o pensamento. Então, tá tudo bem olhar o pensamento, né? E aos poucos ir se esvaziando e deixando a mente num estado mais calmo, para você conseguir acessar, porque eu vejo a meditação algo muito precioso. Através da meditação, a gente consegue destravar vários traumas de infância, inclusive, né? Então, você entra em acesso com o teu inconsciente e através desse inconsciente, onde você tem uma pessoa, de repente, que consegue te levar a um estado mais profundo de meditação, você consegue fazer vários desbloqueios mesmos, né? De várias situações, enfim, vários traumas que você vivenciou, né? E encontrar ali um estado pleno de paz que, na verdade, a gente já é, né? Na verdade, a meditação não é para te trazer a paz. Acho que não cabe muito essa frase. A meditação é para ela te mostrar a paz que você já é. Porque a nossa essência, né? É a paz, é a felicidade. Então, é você conseguir olhar e encontrar, mas aonde que está essa paz e essa felicidade que já existe dentro de mim?
que não tem nada a ver com pensamento e não tem nada a ver com sentimento também. Tu não tem que livrar pensamento e nem sentimento para encontrar a paz. Mas tá, então como que acontece essa mágica, esse processo, né? Então existe toda uma técnica para levar a isso. É. E interessante que a técnica, né, que um se identifica é diferente do outro. Então você vai experimentando até encontrar o seu caminho, né? E não adianta, é pela experimentação. É. Né? Porque eu fiz um caminho, é o caminho que eu consigo passar para os outros com mais facilidade, mas talvez não seja por aí o caminho do outro, né? Então é isso, é experimentar de uma outra forma para que consiga trazer essa mente mais meditativa e aquietar diante de tanto estímulo que a gente recebe, né, hoje em dia. Hoje em dia é muito mais do que antigamente. Imagina se antigamente, quando eu comecei a fazer aula de yoga, eu não conseguia, depois de uma prática inteira, achava chato aquela partezinha sentada. Imagina hoje, quando a gente recebe turbilhão de informações o tempo todo, né? E também tem aquela questão assim de que o pessoal eles têm meio como a Nath falou, um tabu do pranayama, porque as pessoas acham, elas não sabem respirar, elas não param para se conectar com a respiração. E através da respiração a gente consegue alcançar outras consciências, né? E aí quando você começa a ensinar a respiração quadrada, coisas mais básicas assim, opa, eu consegui, deu certo. E muitas pessoas falam assim, eu estou fazendo, estou achando legal, é mais, na verdade, esse primeiro, porque criaram uma situação para dentro da meditação e do yoga, que ficou longe, a pessoa acha que é uma coisa tão distante, na verdade não é. E a respiração é fundamental, tanto que quando uma pessoa está nervosa, a gente sabe, respira, calma, respira. É verdade. Não é? Respira, conta até 10, respira. Então a respiração traz você de volta à tua consciência, né? E aí você consegue pensar com mais clareza aquilo que é momentâneo ou aquilo que está mais longe. E aí você consegue também, porque meditar, para mim também, às vezes aquele milésimo de segundo que eu tô aqui contigo, eu falo, olha, que linda essa flor, e a gente para ali um minuto para olhar aquela flor. Aí você já saiu daquele estado de loucura para fixar, para focar em uma coisa e aí nada interessa mais. Então a gente tem que aprender também que tem essas situações que trazem um estado meditativo, né? Não só sentar e fazer, né, e uma posição de mudra e tal. A meditação é isso, é fácil. A pessoa tem que, na verdade, começar. Querer. E daí, depois que a pessoa quis, quais as dificuldades, assim, que vocês percebem? Por exemplo, chega alguém para você, não, eu quero tentar meditar, vou fazer uma prática, tô aqui. E daí vem, né? Vem a coceirinha, vem várias coisas, né? As pessoas às vezes nem chegam, né? Porque acontece mil coisas antes de chegar, né? Acontece muito disso, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Dou aula de meditação, né? Então, assim, primeiro, a gente senta numa cadeira, a gente não senta no chão. A gente vivendo aqui no Ocidente, a gente não está preparado para sentar no chão. Nosso quadril não está preparado, nosso joelho não está preparado. Então, vai dar 10, 15 minutos, você vai estar com dor nas costas, com dor no quadril. Então, assim, para meditar, primeiro tem que ter conforto. É verdade. E daí já tira já uma barreira, né? Porque a pessoa, não, para mim é muito difícil sentar no chão como índio, né? Isso. Então, assim, a primeira coisa é sentar numa cadeira confortável. E máximo de conforto mesmo, né? E aí, quando a pessoa chega, uma das primeiras meditações, né? Você tem que levar ela através de condução mesmo. Uma condução onde eu digo uma meditação guiada, né? Onde você faz primeiro ela relaxar o corpo. Então, primeiro a gente tem que acessar o corpo físico. Enquanto a pessoa não relaxa o corpo físico, se em algum momento ela tem dor, não vai conseguir meditar. Então, por isso que tem que ter extremo conforto, relaxamento primeiro da parte física, né? Do corpo grosso. E aí a respiração, porque a respiração vai ajudar a trazer, a reduzir um pouco mais a frequência dos pensamentos e trazer mais relaxamento. Então, físico, respiração e a introdução de uma técnica guiada, onde você vai guiando a pessoa através de visualizações,
né, para que ela chegue em um estado. E aí eu acho que tem que ter muita sensibilidade de quem está guiando, do professor, para observar até onde que você pode ir na primeira vez que a pessoa está chegando. Você não pode colocar fazer uma meditação de 50 minutos, de repente, numa pessoa que está chegando agora para meditar. Então é isso, ainda aos poucos, né? E eu acho assim que tem uma importância, um segredo no sentido assim, se a pessoa relaxou, conseguiu chegar num estado ali onde ela, descobriu que está acontecendo alguma coisa diferente, né? Porque geralmente a pessoa vai perceber que ela meditou quando ela saiu da meditação. Então, é sempre um pouquinho menos do que ela pode. Tá, mas como isso? Por exemplo, se ela tem vontade, não, já deu 10 minutos, eu quero ir 15, para. Não vai no máximo, para dar aquela vontade de fazer a meditação de novo. Então tem que criar aquela sensação boa, opa, gostei, eu quero repetir, né? Então para isso existe sim um tempo ideal para se começar. Pegando o gancho dela, me veio aqui na mente uma situação que eu estava dando uma palestra, e toda vez que eu ia dar uma palestra nesse local, era assim uma confusão de falação, embora o local tivesse várias coisas escritas, silêncio, meditar, aquietar, enfim. E aí, toda vez que eu ia, eu sentava e eu tentava induzir as pessoas a respirarem. Era muito engraçado. Vamos fazer uma respiração. Aí você escutava um mexer, o outro não sei o quê. Aí você olhava assim, tinha um escondidinho no celular, tal, né? Até que um dia, sei lá, teve uma iluminação assim, não sei do quê. No auxiliar invisível, né? Que eu cheguei e eu tava com aquele radinho, o JBL, eu liguei no on. E tava todo mundo conversando e eu sentei e fiquei. Então, as pessoas aqui, eu aqui, porque a televisão estava aqui atrás para poder passar os slides. Eu sentei, fechei o olho e fiquei. E de repente eu fui vendo que todo mundo foi. Que tanta. Aham. E eu continuei, não abri os olhos. Aí quando eu abri os olhos, estavam todo mundo assim, ó, com o olho fechado, né? E eu deixei um pouco aquela situação, né? Aí eu diminuí e falei, os olhos fechados ainda, vamos fazer uma respiração. Aí fui fazendo um pranayama. Fiz o pranayama. Terminando, ali, aumentei de novo o deixei um pouquinho mais. Isso estou dizendo assim de 2, 3 minutinhos, tá? Deixei o on ali tocando, fui diminuindo. E quando eu pedi para o pessoal deixar uma luz só azulzinha, né? Pedi para apagar. Quando eu terminei, eu falei, vamos abrindo os olhos. Eles entraram naquilo, né? E eu falei, tudo bem, tá tudo bem. O silêncio ficou a palestra inteira, aquela magia continuou ali. Eu dei a palestra, fizeram as perguntas, mas as perguntas eram assim, calmas. Eles falavam calmamente, tá. Aconteceu isso, ninguém falou nada, tal. Numa outra quarta-feira que eu fui dar a palestra, falei, tudo bem, pessoal, nós vamos respirar? Já pediram, vamos fazer aquilo que eles nem sabiam. Aí eu fui explicando, então é isso que você falou, a pessoa sentiu aquele movimento, né? Conseguiu trazer para dentro do solo sagrado, do coração, né? E a mente aquietou. Então essa questão do guiar é muito importante, porque habituadas, estamos nós que estamos nessa linha há muito tempo e aprendendo e sempre aprendendo. Eles não, então para eles já existe uma questão de não, eu não consigo. Sentindo os benefícios e você guiando, como você falou, as pessoas trazem ali pro sagrado e a sensação, tanto quanto foi para nós no passado, é tão boa que a gente continua buscando. Continua buscando, exatamente. E é interessante, né? Porque transborda, né? É algo que não precisa ser dito às vezes. Transborda, você vai conduzindo no exemplo, naquilo que transborda de você, leva a pessoa e essa sensibilidade é importante também, né, Nath? Porque é essencial, se passar do ponto, machuca, né? É agressivo. Então é sensibilidade, é isso mesmo, ter esse olhar atento, a escuta, a observação. E eu achei interessante que você falou do OM, né? Então, o OM é um mantra sagrado. Então, a gente pode fazer meditações através de visualizações, como meditações com mantras também, As né? técnicas. Então, aí, um dos mantras mais utilizados dentro da tradição védica para meditação é a Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, né? Então você vai entoando esse mantra algumas vezes, aonde você daqui a pouco chega a um estado onde você nem chega a escutar a tua voz, você continua entoando, mas você não escuta a tua voz. Então os mantras, eles são muito poderosos, eles têm uma força, né, ali que ajuda também a gente a entrar em estado meditativo. Então são visualizações, mantras, né, tem meditações que são mais em silêncio, mas tudo existe uma forma, né, de você conduzir a pessoa para que ela chegue até lá. E um crescimento dentro disso, né? Não adianta querer que a pessoa já faça, tem que ser como, né, uma coisa, como ela falou, aos poucos, indo, e dar o nosso exemplo. Eu acho que, para mim, o meu exemplo é fundamental, porque eu sou uma pessoa com a mente, a Dani me conhece, 1000 por hora, né? Eu sou uma pessoa agitada. Pois eu falo, se eu consigo, todo mundo consegue. É o que eu sempre falo para essa sesma. Então, não. Se a gente consegue, qualquer um vai conseguir, entendeu? Então aí a pessoa já fica, pô, respire, é verdade. Então é maravilhoso, né? É. E para mim o mantra é mágico. Eu acho que é a técnica assim mais fácil para mim, realmente. Assim, quando eu conheci o mantra, eu consegui entender. E porque daí quando é explicado, né? Também tem isso, né? Porque você acha que são coisas separadas, né? Em algum momento não conectava. Então, o mantra é uma coisa, a meditação outra. Na verdade, quando você está presente no que você está fazendo, a vida é para ser uma grande meditação, né? Num grande estado de presença, enfim. A gente faz em alguns pontos, em algum momento, em cima do tapetinho com asana, né? Com pranayama, enfim. Mas o mantra, ele é muito poderoso, né? E eu vejo assim, ó, por que é tão poderoso, né? Por que a meditação, a gente consegue ver a meditação, talvez, em estar aqui conversando como uma meditação? É quando a gente tem algo, uma visão por trás do todo, de Ishvara, de Deus. Então, quando a gente entende o que está por trás de todas as coisas e consegue falar coisas pequenas, coisas simples, mas entender que o que está por trás é esse grande todo. Isso é a verdadeira meditação, né? Quando você vê que tem algo muito maior movimentando tudo e que esse maior está fora, mas está dentro. E aí o processo da meditação, quando é você com você mesmo, é encontrar esse estado pleno, silencioso e divino dentro de você. Né? Que também está no outro. E reconhecer. Também está em tudo. E reconhecer. E daí vem a questão o princípio hermético, né? Assim como é fora, é dentro, assim como é em cima, é embaixo. Que é legal também, né? Porque um do momento de meditação é você preparar esse lugar para você meditar, né? Preparar. E você perceber o entorno de você, o quanto a vida reage a você, é como a gente tá por dentro, né? O que acontece, o que eu tô lançando para o mundo e que o mundo tá me lançando de volta, né? Como que tá a minha casa? Porque eu tive um problema com vazamento, né, Cris? E daí veio uma frase, porque a Cris trabalha com geobiologia, Feng Shui, e daí a gente não conseguia encontrar o problema, e vazava, e caía água, e não dava, e daí a Cris falou, né, são as casas que choram, né? Porque a nossa casa, para o Feng Shui e para nós também, a nossa casa é o nosso solo sagrado. Ela tem que nos curar, ela tem que nos curar. Ora bem, tem um livro que se chama assim, Casas que Adoecem ou Casas que Matam, tá? Para uma casa estar contaminada, quem contaminou ela? Os seus moradores, né? A casa não se contamina sozinha. Vamos supor, alguém já morou lá antes de você naquela casa, tá? Se você entrou naquela casa e ela está contaminada, é o mesmo princípio. Aquela pessoa que morava na casa contaminou a casa. Então, se é uma casa que você muda na China, no Japão, nos países asiáticos, você tem que limpar a casa. E existe uma cultura que se eu estou na minha casa e você vai morar, eu não sei quem é você, eu não sei quem vai morar, minha casa é alugada, meu apartamento, minha casa. Eu faço uma limpeza harmoniosa e energética naquela casa, dando boas-vindas para quem vai, e mesmo que eu não saiba quem vai, né? Mas vamos partir do princípio que nós estamos naquela casa e aquela casa não estava doente, tá? Mas nós estamos. Então, as formas de pensamento que nós geramos, elas vão criando formas artificiais
uma força e uma potência muito grande para quando ela chega na tua casa e adoece a ponto de criar uma simbiose, você adoece a casa adoece você, você já está num estado muito elevado de doença física e mental, astral. Então, a geobiologia, a radiestesia, o Feng Shui, ele vem para trabalhar e harmonizar essas energias. Mas o primeiro deles é o Feng Shui. Muita gente fala assim, ó, vamos fazer uma parede de tal cor. Não são essas situações. A situação se começa está desorganizado fisicamente. Vamos organizar fisicamente, jogar o que não interessa, limpar aquele armário aquela gaveta que se joga tudo lá e fecha, sabe? Como aqui, né, também. Exato. Porque, Você vai meditar, exatamente, porque limpa as gavetinhas. Exato, porque se você deixou aquela bagunça onde uma pessoa entra, aí as pessoas pensam assim, eu vou visitar a tua casa, e ai, que casa organizada, mas está tudo escondido dentro de um armário, assim estamos nós, é da mesma forma. Então, começar a limpar tudo, porque é a correspondência. Conforme você vai limpando tudo aquilo que está escondido na tua casa, você vai limpando aquilo que está escondido em você também. Não é separado, né? E aí você vai trabalhando tudo isso, toda essa organização. E aí, quando uma casa tem muito vazamento, quando tem mofo, quando tem rachaduras, isso tudo está em nós. Porque quando nós retornamos para a nossa casa, o que a casa tem que fazer? Ela tem que nos abençoar. A casa é o nosso solo sagrado. Então, quando nós retornamos, estou em casa, cheguei em casa, que bom estar em casa, né? Então a casa tem que te acolher. Agora, se você chega na tua casa, tá aquela desorganização, a tua mente, ela não diminui, ela não para, porque a casa vira uma consequência do que você já está. Então, quando você para fazer o exercício da organização, você começa a fazer um exercício interno, mesmo que você não perceba, dentro de você mesmo, porque você está tirando tudo aquilo que não presta da casa, e quando você olha, é automático, é uma psicologia. Você olha e vê, você se sente bem porque você se identifica, né? E aí, quando você tem um dia muito estressante, você chega em casa e a casa te acolhe, ali está a tua cura. Ali está a tua cura. Então não precisa de mais nada, porque aquele momento teu, ou mora sozinho ou com a sua família, ele é curativo. E aí você consegue ter forças e energia e estrutura para enfrentar o próximo dia. Só que nós não olhamos por esse ponto. Não. A gente vai fazendo as coisas paliativas. Cris, Nath, Dani, vou fazer uma aula de yoga, vou fazer um curso de reiki, faz um reiki em mim. Ai, que delícia. Tá, eu saí de lá, só foi o momento. Entendeu? Aquele relaxamento do momento. Eu volto lá, então a gente tem que criar uma outra consciência de que é a correspondência, somos nós e a casa. Então a casa tem que nos acolher e abençoar. A casa seria como encontrar Ishvara, né? Exatamente. Fechar os olhos e entender que aquilo já está lá, né? Então, comparando um lugar que a gente possa se recolher e se nutrir, né? Exato. Descansar. E as pessoas pensam que são objetos. Coloca esse objeto aqui, coloca aquela coisa ali. Não é isso. Isso é um tabu que tem aqui no Brasil. Não é isso. É a energia. Levanta o tapete, como a gente estava falando antes de começar, organiza tudo que, por consequência, as coisas vão fluir na sua vida de uma maneira diferente. Isso não tem. É assim que funciona e é desse jeito que acontece. E daí talvez a gente entre na resistência assim, né? Coloquei ali no mapa, no Baguá, né? Minha cozinha devia estar aqui, né? Então, daí você pensar, não, é muita coisa que é como a resistência que a gente tem na meditação, né? Não é para mim, não consigo fechar o olho. E é mais ou menos assim, né? Não, minha cozinha tá lá, minha lavanderia tá lá, não é possível, não tenho dinheiro para fazer reforma, e realmente, né? Então, teria que ser algo assim mais introduzido de uma forma mais prática, né? Claro, a cura. E sabe o que eu estava pensando quando eu vim para cá? Eu falei, nossa, eu tô com um armário cheio de algumas xícaras e, enfim, algumas louças lá que eu preciso dar destino. Aí eu penso, tá, mas o que eu faço? Eu dou, eu vendo, eu jogo fora, eu quebro,
Então, assim, eu acho que quando você resolve fazer uma organização na tua casa, dentro dos armários, principalmente, que eu estava aqui pensando nos meus, para mim, eu encontro um desafio. Um desafio do que eu vou fazer com o que está ali. Para que instituição eu vou doar? Tá, mas não, mas essa aqui já, acho que essa aqui não. Daí eu penso em outra, não, mas essa ali já não, mas aí de repente eu começo a me ver pensando que, opa, mas eu não sei nem para quem doar, não, não sei para quem doar, então fica ali. E daí vai ficando. E vai ficando, porque eu não, a minha dificuldade é conseguir dar destinação para o que tá ali. Mas é aquela. É o Esse é um apego. apego. Ao anos juntos. Na verdade, esse é o apego ali atrás, né? É o apego. E isso que a Dani falou também é assim, ó. Isso, e a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que trazer uma nova consciência. Nós não. Então quer dizer que só pode fazer feng shui quem tem dinheiro. E sair daquela coisa tipo, é perfeito, perfeita, aquela Não coisa que. não é. E aí eu só vou contratar uma pessoa para fazer uma harmonização na minha casa se eu tiver dinheiro, que eu quebro essa parede. Não, você coloca as curas ali dentro. Uhum. Mas é aquilo, se você não adianta colocar cura se sua xícara tá lá. Entendeu? Mas é o que eu faço com a xícara, Cris. O que eu faço com a xícara primeiro? Você tira a xícara, leva para qualquer lugar. Se você cestou, vai ter o destino. Quando você libertou, não importa, entendeu? Eu sempre penso que jogar Essa amarra, fora, né? eu sempre penso que jogar fora, sempre tem alguém que precisa. A gente acha que não, mas sempre tem alguém que precisa. Então, assim, ó, vou levar num asilo, eles vão precisar para alguma coisa. Vou levar num orfanato, eles vão precisar. Num centro espírita ali que a gente vai, eles precisam. Eles vão arrumar um destino para aquele. Então, é o libertar e não pensar, será que vão usar? Será que vai ser lá? Que não nos cabe, né? Essa questão. Liberta e vai. E organizar, e fluir, ter fluidez. Quando você organizar o teu espaço físico, você já começou a tua cura interna. Sem perceber, você já começou, porque aí você já se livra daquilo sem pensar que destino ele vai ter. Ó, eu tô entregando aqui, vocês veem o que serve e... Eu vou contar uma historinha aqui muito rápida, uma coisa bem... Cabelo o quê? Uma coisa bem... Eu lia muito, né? Porque não tinha essa, né? Eu tinha 70 livros. E eu disse assim, eu tinha muito apego com livro. E eu também não gostava de emprestar. Estou dizendo no passado, né? E aí eu decidi que eu tinha que doar os livros. Mas eu não tinha esse conhecimento da radiestesia, nada disso. Estou te falando de uns 15 anos atrás. Eu fui doar os livros. Peguei os livros, deu aqueles 5 minutos, vou doar os livros, que é tanto livro, comprava livro. Eu cheguei em casa. Eu sentei e comecei a chorar, porque eu tinha doado os livros. Isso é uma doença. Mas eu não entendia, tá? Mas eu sempre fui de doar. Mas as únicas coisas que eu tinha apego eram os livros, sabe? E aí o Adriano falou para mim, quantas pessoas vão poder ler que não tem condições de comprar? Aquele foi a chave, sabe? Eu falei, é verdade. Para que ficar uma coisa aqui que eu fico guardando como se fosse um troféu e impedir as outras pessoas? É a mesma coisa da xícara. Alguém vai fazer alguma coisa com ela. E o exercício, né? Enquanto você está fazendo o movimento na tua própria casa, naquele cantinho, preparando, dando destinação, os insights que a gente vai tendo. Nossa, aqui eu sou, exijo, tem que ser daquela forma, aquele jeito, do meu jeito. Ali, não, aquilo não pode, ninguém mexe, né? Então, são coisas assim, os insights que a gente vai tendo das nossas próprias questões, que vão aparecendo na meditação e que a gente vai olhando para aprender a lidar com elas, né? A resistência, o apego, o descuido, o descaso, porque isso também vai aparecendo, né? Onde a gente se negligencia, que parte que a gente não dá bola, deixa de lado. Então, isso tudo vai aparecendo dentro da experiência, né? E é muito, muito precioso. Por isso, esse olhar para fora, para perceber o dentro, olhar dentro e perceber o fora é muito mágico. Sim. Porque realmente é uma cura, né? Como você falou, faz uma limpeza, parece que não, mas realmente é uma cura, né? A gente apaga chamas, né? Quando aparecem os problemas, a gente apaga a momentânea. Aquele negócio, a gente dá um jeito, né? Mas a situação continua enraizada ali, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu achei aquilo chega a ser, assim, divino, sabe? Porque é você, né? É você. Ali a tua casa é você. Então, é espetacular. Eu já vi, assim, orientando, né, algumas pessoas, a mudança é instantânea. É impressionante como a pessoa... Aí tudo flui. Tudo flui. A parte profissional, a parte familiar, você com você mesmo,
tudo flui, porque você vai desmanchando aquelas formas, pensamento, aquela energia condensada, aquela situação, né? Você consegue dormir mais, não tem sonos agitados, não tem insônia, não tem irritação, não começa a atropelar a vida. E isso é uma meditação. Porque como você falou, quando você para organizar, você começa a meditar. E aí penso naquilo que a gente falou junto. E o ego, né? Você, mas por que eu preciso disso? Aí você começa a se auto-questionar, né? Ah, com certeza. Muita coisa vai aparecendo, né? Porque a gente não gosta de ver as coisas feias, né? Que a gente tem também, né? É. É difícil olhar para a parte Que das sombras. exige mudança, né? Tem que fazer alguma coisa. Movimento, né? Se vir. Sair do lugar de onde você tá, né? Para fazer um movimento diferente. E entra outra coisa também, o tempo, né? O tempo das coisas, porque também tem um tempo, né? Do olhar, do perceber, do fazer o movimento. E disso vem a sensibilidade também, porque cada um tem um tempo, né? Então, é o acomodar, o entender, o saber voltar, poder mudar a direção, né? Então, é um movimento, né? A ser feito. Muito precioso. E a radiestesia ajuda, né, Cris, a identificar A as questões. radiestesia é a geometria sagrada, né, Dani? Então a gente trabalha através dos gráficos, né? A energia daquela pessoa e a radiestesia, ela casa muito bem com a geobiologia, porque quando você vai fazer a geobiologia pessoal, você tem que usar o pêndulo, né? E a régua. E aí você vai medir a energia daquela pessoa. E através de medir a energia daquela pessoa, você vai fazendo as perguntas e respostas. Claro, aqui a gente está falando muito por cima. Mas vai fazendo as perguntas e respostas e você, aquele questionário que você segue, né? Ali você já vai fazendo uma leitura de como está aquela pessoa, né? E aí você vai trabalhar energeticamente aquela energia que está envolvida, que está adoecendo ela, e trabalhar o corpo astral para atingir o mental, para ir para o físico, porque se a pessoa está no físico é porque o mental, o astral já está, né, contaminado. E aí você parte para os gráficos, depois que você faz aquela leitura, aquela limpeza, aí você vai para a geometria sagrada, através da radiestesia, trabalhar aquela pessoa, e é tão rápido. É tão rápido o resultado que a pessoa, bom, né? Você pôde presenciar, né? É tão rápido que a pessoa ela se sente bem e você começa daí, aí é aquela parte nossa, né, Nath? Como de professor, como um instrutor de yoga, guiar aquela pessoa. Tudo volta na guiar aquela pessoa. Olha, está acontecendo tal coisa, eu vi aqui tal coisa, vamos trabalhar tal coisa. E você vai trazendo aquela pessoa para a realidade, porque ela está muito longe da essência dela, muito longe. E ela não consegue mais se resgatar, é muito difícil. E aí tá nós ali como professores de yoga, com todas as terapias alternativas, que a gente traz a pessoa para aquele movimento do se ver, né? E aí a gente começa e os gráficos vão mudando, e aí você tem que ver o que funciona para cada pessoa, qual é o movimento de cada um, qual é a aceitação. E aí é um tratamento, né? Com pelo. E daí entra também um pouco da terapia multidimensional, né, Nath? Terapia Ágata. A Ágata. Tá. Qual a diferença da Ágata para multidimensional? Porque a Ágata a gente fez uma vez, né? Sim. Tão bonito, tão lindo. Qual a diferença? Sim. A multidimensional é a terapia através do coração, né? Tá. Onde você, enfim, guia a pessoa até o espaço onde o trabalho é feito dentro do coração. É uma forma de meditação também, visualização, meditação, e ali tem alguns insights, algumas coisas. E a terapia Ágata é muito parecida com a de radiestesia, né? Onde você mede a frequência da pessoa, independente daquilo que ela quer saber. Caso você pode medir a frequência de um objeto, nessa mesma ideia de que tudo é uma frequência, tudo é frequência. A gente tem frequência de tudo, né? Então você consegue medir a frequência, inclusive de cada órgão, né? Você consegue medir a frequência do órgão até para saber, de repente, se você quer fazer um check-up no teu corpo, para saber que órgão que tá deficiente e tal, tá precisando de uma atenção. Você consegue entender qual é aquele órgão que tá com uma vibração mais baixa, que precisa de uma atenção, um tratamento, né? Claro, sempre tratamento médico, mas é legal que dá para ter essa visão. E aí, medindo a frequência daquilo que você tem,
de casa, trabalho, relacionamento. Você pode medir a frequência de um relacionamento, de uma pessoa específica, e aí faz a elevação dessa frequência, né? Com alguns portais que você utiliza, pêndulos, e que Sim. é muito interessante também. Dá muito certo Aham. Energia, né? a energia. Uau. Isso aí, né, amores? É isso aí, eu acho que falamos tudo. Como que a gente acha vocês? Quem quiser trabalhar, quem quiser estar interessado em uma consultoria de Feng Shui, quiser fazer uma prática de yoga, meditação na cadeira, Na cadeira, Com conforto. ou as outras terapias também, como é que a gente acha vocês? Onde que vocês estão? Então, eu posso passar no Instagram, né? Que é Nath com Y, Yoga Terapia, Aham. né? Então, De qualquer forma, a gente deixa também aqui. por aí, Tá. né? Isso. Então tá, só chamar, né? Da mesma forma, o telefone, o Instagram, embora eu não tenha muitas postagens no meu Instagram sobre isso, sabe? Não uso ainda o Instagram para isso, mas eu faço os trabalhos ali e as pessoas vão A gente tá ali, né? A gente tá por ali, né? Na verdade, você Só tem chamar. indicação, né? Só chamar. É só chamar. E você dá curso de reiki também, né, Cris? Vai ter um agora para humanos e animais. Isso é importante que se diga. Sim, para animais, porque todo o curso de reiki que eu dou é para levantar fundos para animais de resgate. Legal. Como não é minha forma de sobrevivência, né, meu trabalho, né, para garantir o meu sustento e da minha família, eu sempre destino para causa animal. E o reiki, ele vem sempre aprendendo aprende humanos, claro, plantas, medicamentos, enfim, tudo. Mas ali vai o chakra dos animais, a energia dos animais, que é para trazer essa consciência, porque o meu foco está neles, né? Então, eu dou curso de reiki para levantar fundos para os animais e também para trazer essa consciência que o reiki é universal, né? E que pode ser usado para os animais também. Dia 12 agora de abril até vai ter um que vai ser até para custear o exame de uma cachorra, né? Nível 1 e nível 2, né, Sempre amor? dou os dois juntos, porque custo-benefício é melhor e o nível 1 ele não permite tratamento à distância, né? Então o nível 2 permite. Então eles podem ser dados juntos e aí fica custo-benefício, e para a pessoa trabalhar e ter uma liberdade melhor para trabalhar, fazer as técnicas, tem que ter o nível 2. Então nunca faço separado. Acho que não há necessidade. É isso, amores. Ai, gratidão pela oportunidade por ser isso. Meu Deus. Nossa, muito bom. Olha quantas coisas em comum, né? Se bem que vocês já se conheciam. Já. É isso, então ficamos por aqui. Na próxima semana a gente se encontra de novo, sempre com pessoas maravilhosas, com muitas coisas para ensinar pra gente. Namastê. Namastê. Namastê.